Esse aqui foi um desafio que foi feito pelo Luiz Rodrigues, que é um dos membros apoiadores do canal. Ele me mandou esse post aqui, né, no Twitter, que é basicamente o desafio é o seguinte: montar o gabinete perfeito. A ideia é usar para a montagem do gabinete perfeito apenas os presidentes dos Estados Unidos. Então nós temos aqui algumas categorias. POTUS, que é o President of the United States, então sempre que vocês verem essa sigla POTUS, significa isso. VP, que é Vice President. Chief of Staff, que é basicamente o chefe de gabinete. Press Secretary, que é o secretário de imprensa. Secretary of State, que é o secretário de Estado, que nos Estados Unidos ele tem uma função diplomática, digamos assim. Secretário de Defesa, o Homeland Security, e aqui é interessante que o Homeland Security não existia até o Bush filho, né? Só depois do 11 de setembro que é criado o Homeland Security. Então, é difícil você pensar um presidente voltado para a defesa interna. Mas vamos lá. Treasury, que é o secretário do Tesouro, que seria o secretário da Fazenda aqui. Educação, Education. E 3 indicações para a Suprema Corte. Vamos lá. Só pode presidente dos Estados Unidos. Não posso assim, mas teve um vice-presidente que foi incrível. Né? Não pode. Tem que ser só os presidentes que tomaram posse. Eu fiz aqui, um rabisco. Eu mudei várias vezes as minhas indicações aqui. Só um que eu não mudei em nenhum momento, que foi o presidente. Quem me conhece sabe quem eu indico para ser o presidente, mas eu vou deixar aqui mais para frente, eu vou falar. Vamos começar pelo secretário, pelo chefe de gabinete. O primeiro nome que me veio à cabeça foi o Jimmy Carter, porque eu penso assim, nesse gabinete que nós vamos montar aqui tem muito ego, né? Tem muito ego. Todo mundo foi presidente, né? Então todo mundo estaria num cargo aqui que não gostaria muito de exercer. E o Jimmy Carter é um cara que me parece que saberia lidar com esses vários egos. Então por isso que eu pensei nele inicialmente. Mas eu mudei. E eu mudei, eu considerei primeiro o nome do Rutherford B. Hayes, porque ele foi um presidente de um mandato só, mas ele é um presidente bastante correto. Ele foi eleito numa polêmica, mas ele era um cara que queria fazer reforma na administração pública por conta dos escândalos de corrupção, e foi impedido pelo próprio partido, e ao ser impedido pelo próprio partido, ele pediu o chapéu e foi embora. Então, eu não pensei no Reis, mas o próprio fato de ele ter ido embora, eu acho que ele não aguentaria o tranco. Por conta disso, olha, é inusitado, tá? Mas o meu chefe de gabinete seria Martin Van Buren. Martin Van Buren. Por quê? Porque ele foi simplesmente o cara que criou o Partido Democrata. Toda essa organização partidária, de como iriam funcionar as primárias, que eram os cálculos ainda na época, e uma espécie de profissionalização, um jornal do partido e tudo mais, é da cabeça do Martin Van Buren, que tinha o apelido de Pequeno Mágico. Então, eu acho que o meu chefe de gabinete seria ele, Martin Van Buren. Martin Van Buren. Estou fechado com esse nome. Chefe de gabinete. Secretário de Estado, eu não titubeei. Na verdade, o primeiro que eu pensei foi no James Monroe, mas eu tenho que falar que não pode ser o James Monroe. Por quê? As principais vitórias nas políticas externas do James Monroe foram feitas pelo secretário de Estado do James Monroe. Tanto a compra da Flórida, quanto a própria doutrina Monroe. Quem escreveu a doutrina Monroe, na verdade, foi o seu secretário de Estado. William, mas você não pode pôr aqui o secretário de Estado só porque ele era bom. Mas eu posso, porque o secretário de Estado do James Monroe era John Quincy Adams. Toma. Ele basicamente nasceu, ele é filho do John Adams, e ele foi desde pequeno para a Europa com o pai, então ele falava várias línguas, ele teve toda uma formação voltada para ser um político, e eu acho que dos presidentes norte-americanos, ele era um dos melhores preparados para assumir o cargo, né? A administração dele foi boa? Não, né?
mas ele era um cara extremamente capaz e preparado, e um cara que gostava de trabalhar muito. Pra vocês terem uma ideia, depois que ele perde a eleição para o Andrew Jackson, ele se candidata a deputado federal e morre durante um discurso na Câmara. Então, ele é um cara que trabalhou até os últimos dias. Então, o meu secretário de Estado seria o John Quincy Adams. Secretário de imprensa, eu fui de rompante, assim, Ronald Reagan, né? O Ronald Reagan já foi era um grande comunicador, ele já foi relações públicas da General Electric, então ele era um cara que teria total condição de ser o secretário de imprensa. No entanto, eu acho que ele é muito grande para ser secretário de imprensa, né? E aí eu pensei, o JFK lutando aí por fora seria um cara importante, porque é um cara que sacou a importância da televisão, né? Ele redimensiona a importância da televisão na política. A gente tem lá o FDR, o Franklin Delano Roosevelt com o rádio e o Kennedy com a televisão. Agora, eu não escolhi nenhum dos dois. E o pior, que quem eu escolhi, eu tinha colocado como ministro da Fazenda, Calvin Coolidge. Secretário de imprensa, Calvin Coolidge. Por quê? Vamos lá, por quê? O Calvin Coolidge era um cara extremamente discreto. O Calvin Coolidge era um cara extremamente discreto, tá? Mas o povo reclamava que ele era um cara extremamente calado. Só que ele foi o cara que mais entrevista para a imprensa deu. A presidência dele é um grande marco na relação com a imprensa, né? O tal do jantar com o presidente, que acontece todo ano, ele que inventou, né? Então, as coletivas de imprensa é algo que surge no governo dele. E é justamente aí que nasce uma espécie de secretaria, uma espécie de associação dos repórteres que cobrem a Casa Branca. Então, ele é um cara que ele é discreto, não é falastrão, mas ele é o sujeito que revolucionou a relação do presidente com a imprensa. Então, se eu não convenci agora, não convenço nunca mais. Secretário de Defesa e Homeland. Na hora, secretário de Defesa, me veio na cabeça Eisenhower. Não pensei duas vezes, Eisenhower. Só que aí tem Homeland. E aí? Será que o Eisenhower seria melhor como Homeland? Por quê? Porque quando a Suprema Corte fala assim, olha, tem que ser aplicada a lei Brown versus Topeka, ele não titubeou em mandar as Forças Armadas, a Guarda Nacional, para ajudar os estudantes negros que não estavam tendo acesso à escola lá em Little Rock, certo? Então, ele é um cara que teve problemas relacionados à questão interna. Então, eu tirei ele da defesa e coloquei ele em Homeland. E eu tinha colocado o Theodore Roosevelt como Homeland e coloquei ele como secretário de defesa, tá? Como secretário de defesa. Não se compara a experiência militar de um com o outro, obviamente, né? Mas o Theodore Roosevelt, ele foi um sujeito que estruturou a Marinha para ser o braço de implementação das políticas na expansão norte-americana para o Pacífico e também na região do Caribe, né? Então, ele é um sujeito que... Não colocarei ele em política externa, né? Porque Big Sick, não, por favor. Mas colocaria ele como defesa e o Eisenhower como Homeland, tá? Tesouro. Eu ponho o Kiko. Os velhos vão pegar a piada. Tesouro, eu ia colocar o Calvin Coolidge primeiro, para acenar para o mercado, né? Fazer um aceno para o mercado. Calvin Coolidge é tido como o primeiro presidente numa perspectiva conservadora fiscalista, né? Um cara extremamente rígido com o fiscalismo e tal. Só que, então, para dar um aceno ao mercado, eu colocaria o Calvin Coolidge. Cheguei a pensar no Thomas Jefferson, que o Thomas Jefferson também teve essa perspectiva, né, mais fiscalista e tal. Só que o Calvin Coolidge
tem essas mãos sujas, digamos assim, porque é no período dele que vai criando a bolha que estoura lá no colo do Hoover, né? Então não dá para colocar ele de secretário do Tesouro, por mais fiscalista que ele tenha sido. Então eu vou de James Madison. James Madison. Sorria, por que James Madison como secretário do Tesouro? Vamos lá. O James Madison, ele começa com uma perspectiva mais fiscalista também, seguindo os passos do próprio Thomas Jefferson. No entanto, quando entra 1812, a Guerra de 1812, ele percebe que o Estado tem que ter uma participação maior. Não como a gente pensa hoje, né? Principalmente depois do que foi o New Deal. Mas ele é um cara que olha ali e ele muda. E ele consegue aplicar o Estado como um garantidor de negócios para as empresas e para a iniciativa privada, que vai resultar, por exemplo, na edificação de canais, na implementação de hidrovias e uma série de estradas. Então, uma série de reformas estruturais que vão sendo feitas ali na presidência dele, a partir do momento que ele muda a concepção do que o Estado deveria fazer, que vão resultar lá no James Monroe naquilo que a gente chama de Era of the Good Feelings, uma era de muita prosperidade nos Estados Unidos. Então eu colocaria James Madison como meu secretário de Tesouro. Na educação, eu fiquei entre o George H.W. Bush, o Thomas Jefferson e o meu escolhido. Thomas Jefferson, por quê? O Thomas Jefferson, ele tem uma frase meio que célebre falando sobre educação e da importância da educação ser uma tomada de consciência e que, por isso, o Estado não deveria influenciar na educação das pessoas, só que aí eu tirei ele por conta disso, né? Mas ele foi um cara que dedicou o pensamento dele para a educação, só que justamente no contrário do que um secretário de Estado secretário de Educação deveria fazer, porque ele acha que a educação é como uma religião, é algo extremamente pessoal. Então, Thomas Jefferson ficou de fora, e aí o George H.W. Bush, ele é responsável por uma lei de educação chamada No Child Left Behind, que depois até inspirou o próprio Fernando Henrique Cardoso aqui, quando o Fernando Henrique Cardoso começou naquela proposta de alfabetização infantil no seu mandato. Mas eu vou ficar com o LBJ, com o Lyndon Johnson, porque ele também foi o responsável pela implementação da lei de educação elementar, elementary school, nos Estados Unidos como algo obrigatório. Então eu vou ficar com o Lyndon Johnson. Quem são as minhas 3 indicações para a Suprema Corte? A primeira é o Howard Taft, porque ele, de fato, foi ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. E era o cargo que ele sempre almejou, né? Então ele era um cara que conhecia muito bem a lei americana e tudo mais, e ele acaba sendo indicado para ser o ministro da Suprema Corte norte-americana. Então, chefe, né, da Suprema Corte americana. Então, deixo ele aqui como minha primeira indicação para a Suprema Corte. Minha segunda indicação é o Thomas Jefferson. Não tinha como deixar ele fora. É meu malvado favorito. Vocês sabem disso. E o Thomas Jefferson era um profundo conhecedor de direito. Ele era o advogado dos advogados na Virgínia. Ele não era tão bom na exposição oral das suas causas, mas ele entendia da discussão da lei, do espírito da lei, como poucos em sua época. E é político, né? É um cara político, um cara sagaz. Precisa disso, né, para ser ministro da Suprema Corte. E o último, eu não podia deixar ele de fora do gabinete, né, nessas nomeações, e eu vi que estava ficando de fora, que é o Abraham Lincoln. Então, o Abraham Lincoln, quem não sabe, ele foi advogado, ele tem uma curta carreira como político, que ele abandona para se transformar advogado, né, para exercer a profissão. Tem outros ótimos advogados aqui, entre eles o próprio Andrew Jackson, mas o Andrew Jackson jamais vai compor um gabinete em que eu faço as nomeações, tá bom? Então, eu vou de Abraham Lincoln, por conta de seu Abraham Lincoln e também por conta da sua capacidade de conhecimento no direito. Quem que tá faltando aqui? O presidente e o vice-presidente. Eu vou colocar como presidente o George Washington. Essa pedra cantadíssima desde o começo, né? O George Washington. E vice-presidente, eu vou colocar Barack Obama. É o único presidente afro-americano da história, e ele, como vice de um presidente escravista, como George Washington, lembraria a administração que a América não é só a América dos brancos. Vamos lá, então.
Presidente, George Washington. Vice-presidente, Barack Obama. Chefe de gabinete, Martin Van Buren. Secretário de Estado, John Quincy Adams. Secretário de Imprensa, Calvin Coolidge. Secretário de Defesa, Theodore Roosevelt. Homeland, Eisenhower. Tesouro, Kiko, James Madison. Educação, Lyndon Johnson. 3 indicações para a Suprema Corte, Howard Taft, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. Pronto, me julguem. Podem me julgar. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. Se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!